Era ele, o homem sujo, esquecido, jogado como lixo humano num canto frio da rodoviária, que eu ajudei dias atrás com um prato de comida e uma escuta silenciosa. Era ele. Mas agora estava de pé, impecável, poderoso, sendo ovacionado no palco da maior empresa do país, o CEO. O homem mais importante daquele lugar. Minha respiração falhou. Minhas mãos tremiam no colo. O coração martelava tão alto que mal ouvia os aplausos ao meu redor. Aquilo não podia estar acontecendo. Ninguém mais reagia. Só eu via? Eu tinha certeza. Era ele. O que aquilo significava? O que ele estava escondendo? Era minha primeira semana na empresa. A semana em que tudo parecia um sonho. O crachá novo pendurado no peito. O ar-condicionado gelado dos andares altos. As reuniões, onde eu mal ousava respirar. Tudo me impressionava. Os corredores de vidro, as salas com vista para a cidade inteira, os nomes estampados nos quadros, nomes que eu lia nos livros da faculdade. Era o começo da minha vida. Meu primeiro passo. Meu futuro se desenhando diante dos meus olhos. Eu estava feliz, deslumbrada. Me sentia pequena, mas viva. Até aquele momento. A apresentação era a mais esperada do ano. Um projeto grandioso, sigiloso, revolucionário. Os chefes estavam ansiosos, a diretoria em peso. E nós, estagiários, ali no fundo do auditório, nos sentindo sortudos só por assistir. Tudo parecia perfeito. Até ele aparecer. Até eu reconhecê-lo. E o chão sumir sob meus pés. Não era parecido. Não era sugestão da minha cabeça. Era ele. O mesmo homem que eu vi de perto, que falou comigo com a voz rouca e perdida, que aceitou meu prato como se fosse a primeira refeição em semanas. Ele me disse que não lembrava de nada, nem nome, nem passado. Só sabia que estava ali, sozinho, abandonado. E agora estava ali também, no centro do palco, brilhando sob as luzes, cercado por telas, microfones, flashes e respeito. A distância entre as duas imagens era absurda, mas eu não tinha dúvida. Era ele. E essa certeza me rasgava por dentro. Passei o resto da apresentação em transe. Cada vez que ele sorria, eu sentia um aperto no peito. Cada aplauso que ele recebia me fazia engolir em seco. Não era nojo. Era o peso insuportável de uma dúvida que me corroía. Aquilo era real? Ele estava fingindo? Por quê? O que alguém tão poderoso ganharia se passando por um miserável numa rodoviária esquecida? Minha cabeça tudo girava. Comecei a imaginar teorias, possibilidades, medos. E se fosse um experimento social? Uma forma de testar os funcionários? Ou uma fuga pessoal, um segredo, uma culpa? Não sei. Só sabia de uma coisa. Eu precisava chegar até ele. Precisava olhar nos olhos dele de novo. Dizer o que vi. E perguntar por quê. Mas para você entender tudo isso, eu preciso voltar um pouco. Te contar quem eu sou, como cheguei até aqui, como fui parar naquela apresentação e, principalmente, por que eu gelei quando vi o CEO subir no palco. Presta atenção nessa história, porque você não vai acreditar. Ela é doida, mas aconteceu de verdade. Meu nome é Elisa, tenho 23 anos, e desde muito nova eu aprendi a correr atrás do que eu queria. Cresci numa casa apertada, onde a gente contava as moedas do fim do mês, mas onde nunca faltou fé. Meus pais me ensinaram que a gente não escolhe de onde vem, mas pode escolher onde quer chegar. E eu escolhi sonhar alto, mesmo ouvindo que não era para mim, mesmo cansando, mesmo soando impossível. Eu atravessava a cidade em ônibus lotado, dividia marmita com amiga de sala, virava noites estudando, fazia estágio que mal pagava o transporte. Mas tudo isso com um foco só: entrar na empresa dos meus sonhos. Aquela, a gigante. Aquela que parecia feita só pra gente nascida em berço bom. E eu nem sabia direito como era lá dentro. Só via pelas redes sociais, nos anúncios, nas matérias que saíam sobre os projetos incríveis que eles lançavam. Mas só de ouvir o nome, meu coração já batia diferente. Quando recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada para o estágio, eu paralisei. Li e reli umas 5 vezes.
Fechei o notebook e abri de novo. E aí desabei. Chorei sozinha no meu quarto como se tivesse guardado anos de luta nos olhos. Era real. Tava acontecendo. E tudo que eu queria era contar para eles. Pros meus pais. Mas não por mensagem. Eu precisava ver o rosto deles. Precisava dizer olhando nos olhos. Eu consegui. Naquela semana, eu vivi como quem tá num sonho. O crachá, pendurado no pescoço, os corredores de vidro, os elevadores espelhados, as reuniões onde eu mal sabia se respirava. Mas eu tava lá. Eu, no meio daquilo tudo. E ninguém fazia ideia do quanto aquilo significava para mim. Na sexta-feira, arrumei a mochila e fui visitar meus pais. Eles moram em outro estado, bem longe. A gente quase não se via mais. Mas agora eu precisava ir. Não só para matar a saudade, mas para dividir com eles a vitória. Eles iam fazer um almoço, só nós três, como nos velhos tempos. Uma comemoração, pequena, mas cheia de sentido. Peguei o ônibus à noite e cheguei bem cedo no sábado. O sol ainda nem tinha nascido direito. A rodoviária estava vazia, cinza. Meu pai ainda não tinha chegado. Sentei num banco gelado com a mochila no colo, tentando organizar na cabeça tudo o que eu ia contar. E então, vi um homem, deitado perto de uma coluna. Magro, roupas sujas, o olhar perdido. O tipo de presença que a maioria escolhe não ver. Mas eu vi. E alguma coisa em mim me fez levantar. Fui até a lanchonete, comprei um prato de comida e um suco. Voltei, me abaixei perto dele e entreguei. Ele hesitou por um instante, depois aceitou. Comeu devagar, em silêncio. Agradeceu com um aceno de cabeça. E então, começamos a conversar. Aos poucos. Nada muito íntimo, mas o suficiente para entender que ele estava ali sem saber como. Disse que não lembrava de nada. Nenhum nome, nenhum lugar. Apenas o agora. Eu ouvia. Perguntava uma coisa ou outra. Ele respondia do jeito que dava. Ficamos ali um bom tempo. Eu sentada, ele comendo, falando pausadamente, como quem ainda tentava encontrar sentido nas próprias palavras. O tempo foi passando sem pressa. Meu pai apareceu me chamando de longe, com aquele sorriso que eu conheço desde pequena. Levantei, na hora. Me despedi do homem com um "se cuida, tá?", já me afastando. Nem olhei de novo. Meu pai me abraçou forte, e a única coisa que me importava naquele momento era aquele abraço. A gente saiu andando lado a lado até o carro. Eu sorria, feliz da vida por estar ali. O almoço com meus pais foi lindo. A mesa simples, os pratos cheios, meu pai emocionado, minha mãe rindo com os olhos cheios d'água. Foi leve, foi amoroso, foi tudo. Mas mesmo ali, uma parte de mim voltava para aquela imagem. Aquele homem, aquele olhar. Voltei para a cidade no domingo, à noite com o coração leve, rindo sozinha no ônibus enquanto lembrava do almoço, do abraço do meu pai, da risada da minha mãe. Eu estava feliz. Sabe quando tudo parece finalmente entrar nos trilhos? Era assim que eu me sentia. A segunda-feira estava logo ali, e eu estava pronta para ela. Pronta para tudo. Mal sabia eu que a coisa mais doida da minha vida ia acontecer naquela semana. Um negócio tão fora do normal que até hoje eu conto e ninguém acredita. Mas naquela noite, tudo ainda era simples. E bom, segunda-feira chegou com aquele friozinho na barriga. Era minha segunda semana na empresa dos sonhos, e eu ainda estava naquela fase de andar devagar pelos corredores, com medo de encostar em qualquer coisa e parecer deslocada. Mas, por dentro, eu estava feliz demais. Viver aquilo era como respirar outro tipo de ar. Tudo parecia possível ali dentro. Eu não via a hora de descobrir o que mais aquele lugar podia me oferecer. Na hora do almoço, veio o burburinho. Teria uma apresentação importante no auditório principal. Um projeto novo, grandioso, que envolvia toda a diretoria. E o melhor, o próprio CEO estaria presente. Era raro, raríssimo. A presença dele era como uma lenda entre os estagiários. Um nome que a gente via nos comunicados e nas campanhas, mas que nunca tinha rosto. Aquilo virou o assunto do dia. Um grupo foi liberado para assistir, e eu estava no meio. Eu nem sabia direito o que era o projeto,
mas meu coração já disparava só de pensar em estar ali. O auditório era enorme, moderno, gelado. Eu entrei e sentei nas últimas fileiras, junto com os outros estagiários. Tinha uma música ambiente, suave, uma tela gigantesca na frente e uma movimentação elegante das pessoas importantes nos assentos da frente. Eu não piscava. Queria gravar tudo. Aquilo era um momento que eu sabia que ia lembrar para sempre. A apresentação começou com uma diretora dando boas-vindas. Depois vieram os slides, os vídeos, as palavras bonitas sobre futuro, inovação, propósito. Tudo muito bonito. Mas eu confesso que não conseguia focar em nada, porque bastou ela anunciar a presença dele para minha alma congelar. O senhor Rafael Moura, nosso CEO, vai encerrar a apresentação com uma fala especial. Na mesma hora, senti meu corpo travar. O nome soava distante, mas quando ele subiu no palco, meu mundo parou. Era ele, o homem da rodoviária. Eu não tô dizendo que parecia, nem que lembrava. Era ele, de terno, limpo, cabelo arrumado, relógio. Caro, mas era o mesmo rosto. A mesma pessoa que 2 dias antes estava sentada no chão frio da rodoviária, com um prato de comida na mão e um olhar perdido. Eu travei. Olhei em volta, esperando que alguém mais tivesse notado. Mas ninguém. Todos estavam encantados com a presença do chefão. Aplaudindo, sorrindo, cochichando com empolgação. E eu ali, paralisada, com as mãos geladas e a mente girando. Era impossível. Ou eu estava ficando louca? Minha cabeça tentava encontrar lógica. Talvez eu tivesse me enganado. Talvez fosse só alguém parecido. Mas não era. Eu lembro daquele rosto. Eu falei com ele. Eu vi de perto. E por mais que agora ele estivesse impecável, tinha alguma coisa no jeito dele que não dava margem para dúvida. Ele começou a falar. A voz era firme, segura, simpática. Falava sobre os valores da empresa, sobre os planos de expansão, sobre como tudo ali era construído por pessoas. Eu tentava ouvir, mas não conseguia. A imagem dele no chão, comendo em silêncio, voltava o tempo todo na minha cabeça. Era como se as duas versões brigassem dentro de mim. Mas a verdade é que era o mesmo homem. Eu sabia. A apresentação terminou sob aplausos. Todos estavam empolgados, comentando, elogiando. Eu levantei devagar, meio sem saber para onde ir. Me senti flutuando, perdida. Uma parte de mim queria correr até ele, perguntar, confrontar. Outra parte só queria sair dali e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas não dava para fingir, porque eu tinha visto, eu tinha certeza, e aquilo ia me consumir até eu descobrir quem ele era, ou o que ele estava escondendo. Eu não dormi naquela noite. Revirei na cama, encarei o teto, abracei o travesseiro, mas o sono não veio. Fechava os olhos e era como se a imagem dele no palco se misturasse com a lembrança dele no chão da rodoviária. As duas cenas ficavam se revezando dentro de mim, como se minha mente não soubesse em qual acreditar. Eu estava exausta, mas ligada, tensa. Uma parte de mim queria esquecer, fingir que era só coisa da minha cabeça. Mas a outra gritava, vai atrás. Na manhã seguinte, fui para o trabalho como quem anda sobre cacos. Era minha segunda semana e eu devia estar focada, entusiasmada, mostrando o serviço. Mas eu estava aérea, errando detalhes, respondendo coisa fora de hora, sorrindo sem ouvir o que diziam. Eu só conseguia pensar nele. E, mais ainda, em como eu faria para chegar até ele. Porque não era só um diretor. Ele era o CEO. O nome mais alto daquela pirâmide gigante. O tipo de pessoa que a gente só vê de longe, em vídeos institucionais. E que some do prédio escoltado por seguranças discretos. E eu? Eu era uma estagiária sentada no canto da sala de reuniões, torcendo para ninguém perceber meu desespero. Passei a semana prestando atenção em tudo. Em quem andava com quem comentava sobre ele, quem parecia conhecer sua rotina. Nunca perguntei diretamente. Eu tinha medo de parecer louca, mas eu escutava, anotava, observava. Eu queria entender como alguém podia estar na rua um dia e, 2 dias depois, estar ali no centro do palco, ovacionado, milionário,
no comando de tudo aquilo. Comecei a pensar em tudo. Será que era ele mesmo? Será que era algum tipo de teste social? Um tipo de provocação? Um experimento? Quanto mais eu pensava, mais confusa eu ficava. E mais determinada também. Eu precisava tirar aquilo a limpo. No fim da semana, aconteceu algo que me deu um sopro de esperança. A empresa abriu inscrições para uma palestra interna, menor, só com alguns setores, e ele estaria presente. Seria uma conversa informal, para responder perguntas e compartilhar experiências com os funcionários mais novos. Eu me inscrevi sem respirar e fui selecionada. No dia do evento, minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. Entrei na sala tentando parecer tranquila, mas por dentro parecia que eu estava entrando numa arena. Ele chegou alguns minutos depois, simples, sorrindo, com um jeito leve que quase me desmontou de novo. Como alguém que parecia tão comum podia carregar um mistério tão absurdo? Durante a conversa, ele respondeu perguntas com calma. Contou histórias da juventude, falou de erros, acertos, visão de futuro. E eu ali, com o coração na boca, esperando a chance de falar. Eu ensaiei várias vezes, escrevi num papel, apaguei, reescrevi, mas não consegui. Não ali, não com tanta gente, por perto. E se eu estivesse errada? E se ele me desmentisse ali na frente de todos? Ou pior, e se ele confirmasse? Quando a palestra acabou, ele saiu por uma porta lateral. Fiquei parada, olhando. Minha chance tinha escapado. E eu me senti ridícula. Uma menina comum, achando que podia invadir o mundo de alguém como ele. Mas aquilo não era só curiosidade. Era uma necessidade. Uma urgência dentro de mim que não ia passar enquanto eu não falasse com ele. Eu precisava encontrar um jeito. Nem que fosse o mais improvável do mundo. Eu precisava falar com ele. O que aconteceu naquela segunda-feira foi tão absurdo que até hoje eu não sei explicar direito como consegui. Às vezes, quando lembro, parece cena de filme. Daqueles em que a mocinha corre atrás de algo impossível, tropeça em 1000 obstáculos. E de repente, tudo muda. Só que ali era a minha vida. E era real. Tudo começou quando eu resolvi parar de esperar a chance perfeita. Eu já tinha entendido que ele não era acessível. Que não dava para chegar e simplesmente perguntar: "Você já esteve deitado na rodoviária comendo um prato de comida?" Então decidi tentar de outro jeito. Comecei a conversar com uma analista do setor de comunicação. Uma mulher mais velha, simpática, que vivia contando histórias dos bastidores. A gente trocava algumas palavras na copa. E um dia, entre um café e outro, ela comentou que já tinha trabalhado diretamente com o CEO em um projeto especial. Meu coração pulou. Usei a deixa com todo o cuidado do mundo. Perguntei como ele era fora das câmeras. Ela riu e disse que ele era reservado, mas muito humano, gentil e que já tinha passado por perdas grandes na vida. Aquilo acendeu um alerta em mim. Perdas. Que tipo de perdas? Tive que segurar a curiosidade para não parecer invasiva. Mas dali em diante, comecei a juntar pistas. Ouvi conversas, pesquisei matérias antigas, fucei redes sociais da empresa, comentários de funcionários antigos. Até que uma noite, em casa, achei uma reportagem de 5 anos atrás. Pequena, discreta, com uma foto antiga. Dizia que o irmão gêmeo do CEO, Rafael Moura, havia desaparecido. Só isso. Sumiu. Sem aviso, sem explicação. A família fez buscas por meses, nenhuma pista concreta. A matéria dizia apenas que ele saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Irmão gêmeo. Na hora, tudo fez sentido. Ele não era o homem da rodoviária, mas era igual a ele, era o outro. O que ninguém mais achava que fosse encontrar. Meu coração disparou. Comecei a lembrar de cada detalhe daquela manhã na rodoviária. O jeito como ele olhava em volta, as pausas nas frases, a falta de qualquer lembrança pessoal. Ele estava vivo, perdido, e eu o tinha visto. Passei dias tentando decidir o que fazer. Eu não sabia se contava, se guardava, se deixava quieto. E se eu tivesse errada? Mas e se eu estivesse certa? Respirei fundo e escrevi um e-mail. Não contei tudo. Só disse que eu achava que precisava conversar com ele, com o CEO.
que era pessoal, mas importante, que talvez tivesse relação com algo que ele estava procurando há anos. Mandei sem esperar resposta, mas ela veio. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era ele. A voz era calma. Me chamou pelo nome. Disse que tinha lido meu e-mail, que queria me ouvir. Marcamos de nos encontrar na sala dele, depois do expediente. Quando entrei, ele me recebeu com um sorriso gentil, e pela primeira vez, de perto, eu percebi. Não era ele quem eu tinha visto na rodoviária, mas agora eu sabia exatamente quem era. Contei. Tudo, cada detalhe. A rodoviária, a comida, a conversa. Ele me ouviu sem interromper. No fim, ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo e disse: Elisa, você acabou de encontrar meu irmão. Aquela frase me atravessou. Ele se levantou, abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga. 2 meninos iguais. Um sorriso só. Ele sumiu há 5 anos. Do nada. Foi como se tivesse evaporado. Procuramos em tudo quanto é lugar, mas nunca encontramos nada. Com o tempo, as buscas viraram silêncio. Só minha mãe ainda acreditava que ele estava vivo. Ali, naquele instante, eu entendi o tamanho do que tinha acontecido. Porque agora, eu não estava mais tentando resolver um mistério qualquer. Eu estava diante de uma chance real de devolver alguém para uma família. E eu sabia que, a partir dali, tudo ia mudar. Ele não pensou 2 vezes. Assim que eu terminei de contar tudo, ele pegou o celular e ligou para o motorista da empresa. Enquanto falava, já me olhava com urgência. Você pode me levar lá agora? Eu respirei fundo. Disse que era longe, outro estado, onde meus pais moravam. Por favor, é importante, ele disse com a voz firme. Liguei para o meu pai na mesma hora. Pedi para ele ir até a rodoviária, no mesmo canto onde eu tinha encontrado o homem. Falei meio atropelada, ainda tentando processar tudo, mas ele entendeu na hora. Só disse: Tô indo. Pouco tempo depois, o carro da empresa encostou na porta. Entramos e seguimos viagem. O caminho foi longo, silencioso. Eu tentava imaginar o que ia acontecer, mas não conseguia pensar em nada direito. Só queria que ele ainda estivesse lá e que desse tempo. Quando chegamos, já era bem tarde. A rodoviária estava quase deserta. Luz baixa, bancos vazios, aquele ar parado de fim de noite. E aí eu vi meu pai. E ao lado dele, ele, sentado no chão, como da outra vez. A diferença era que, dessa vez, ele não estava sozinho. Quando a gente se aproximou, ele levantou o rosto devagar. E quando viu o CEO, arregalou os olhos na hora. Se afastou um pouco. Olhou de novo, como quem tenta conferir se aquilo era real. A expressão dele mudou completamente. Assustado, perdido, meio que olhando pra gente e perguntando com o olhar: O que tá acontecendo aqui? Por que esse cara tem a minha cara? Meu pai deu um passo pra trás e eu fiquei ali, sentindo meu coração bater mais alto do que devia. Foi um momento esquisito, intenso, real. O CEO se agachou, falou com calma, sem tocar. Chamou pelo nome. Tentou contar algumas coisas. Eu fiquei ao lado do meu pai, sem saber se respirava ou desmaiava. Depois daquilo, as coisas tomaram outro rumo. Fiquei sabendo que ele foi levado para um lugar com atendimento médico, psicólogos, tudo que pudesse ajudar. Ouvi falar que os exames mostraram sinais de algum trauma antigo, talvez um acidente, talvez uma queda. Ninguém sabe direito. Mas todo mundo dizia que ele estava sendo bem cuidado, que o irmão não desgrudava. Lá dentro da empresa, o clima ficou diferente. A história correu, mesmo sem ninguém falar abertamente. Era como se todo mundo soubesse, mas respeitasse o silêncio. E no meio disso tudo, eu fui chamada na sala da diretoria. Pensei que era algo do estágio. Mas não, me agradeceram. Disseram que a forma como eu agi dizia muito sobre mim, sobre o que a empresa acreditava. E ali mesmo, com aquela vista gigante da cidade pela janela, me ofereceram a efetivação. 2 semanas depois de começar, eu só conseguia chorar. Dias depois, recebi um convite para um jantar na casa do CEO. Só pessoas próximas. Um lugar enorme, bonito, cheio de detalhes. Eu fui com um vestido emprestado da minha amiga da República. E quando cheguei,
ele me abraçou. De verdade. Disse no meu ouvido. Você mudou a minha vida. Eu só sorri. Nem sei se consegui responder. Hoje, de vez em quando, escuto uma coisa ou outra. Que ele tá melhor, que reage mais, que até riu vendo um vídeo antigo. Não sei o quanto é verdade, mas sei que agora ele tem gente por perto. Tem história sendo reconstruída. E eu? 1 ano depois, fui promovida. Me chamaram numa sala de reunião e, para minha surpresa, quem estava lá era ele, o CEO. Me disse que a empresa queria me oferecer um curso no exterior com tudo pago. Disse que era por causa do meu potencial, que não tinha a ver com a história do irmão. Ou não só. Eu sabia que não dava para separar as coisas, que no fundo aquilo tudo estava conectado. Mas não disse nada. Só agradeci. E fui. Era uma oportunidade que eu jamais conseguiria sozinha. E ali, naquele avião, olhando pela janelinha, eu entendi que a vida me tinha dado muito mais do que um emprego. Me deu uma história. Porque quando a gente faz o bem sem olhar a quem, sem esperar nada, às vezes a vida retribui. E retribui de um jeito que a gente nunca esquece. E você? Já fez o bem hoje a alguém? Às vezes, a vida só tá esperando você dar o primeiro passo para vir te resgatar de volta. Conta pra gente aqui nos comentários. Diga seu nome e a cidade de onde nos assiste. Essa história me ensinou que um gesto pequeno pode mudar tudo. Às vezes, a gente só quer ajudar, só quer fazer o certo. E nem imagina que do outro lado pode existir uma vida inteira esperando por isso. A Elisa não sabia quem era aquele homem, não sabia a história, mas ela viu. E ela parou. E por causa disso, um irmão foi reencontrado, uma família teve uma nova chance, e uma jovem viu seu próprio futuro se transformar diante dos olhos. Ela foi do chão da rodoviária ao topo da empresa, de estagiária invisível à peça-chave de uma história que ninguém esqueceria. De um gesto anônimo a uma vida inteira de reconhecimento. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Janelas da Vida, onde histórias reais se tornam inspiração.